Bom dia, amada igreja, que alegria esse início de domingo nos encontrarmos para compartilharmos da palavra do Senhor. Vamos ter um estudo pela manhã e a nossa alegria é porque na sexta-feira já começou a celebração dos 107 anos da igreja e hoje um encerramento à noite, mas estamos alegres porque o Senhor nos permitiu mais um ano estar com as portas abertas aqui nessa localidade para pregar o Evangelho. Então, queremos louvar e adorar ao Senhor pelo que Ele já tem nos feito. Então, vamos orar, agradecer a Deus esse tempo, com toda alegria, com toda empolgação, para que nós possamos agradar o coração do Senhor como filhos de Deus, como aqueles que fazem parte do seu exército, ao qual o Senhor quer nos usar para propagarmos o seu Evangelho. Então vamos orar nesse momento com toda alegria e com toda a adoração que devemos ao nosso Deus. Bondoso Deus, obrigado porque mais um domingo, primeiro dia da semana, o Senhor nos desperta para que estejamos, ó Deus, juntos compartilhando da Tua Palavra, crescendo no conhecimento dela, ó Deus, para que possamos atingir maturidade a ponto de poder confrontar, ó Deus, aqueles que não conhecem do Senhor, aqueles, ó Deus, que têm um conhecimento contrário à doutrina do Senhor, para que juntos possamos crescer, ó Deus, ser úteis na vida dos outros, poder abençoar a vida de outros. Por isso que nós partilhamos da escola bíblica e agora é uma escola bíblica online, para que juntos possamos estar alimentados e instruídos através da Tua Palavra, para que possamos demonstrar às pessoas e dizer a elas, ó Deus, por que fazemos o que fazemos, porque o Senhor nos escolheu, nos alcançou e nos trouxe para viver para o Senhor e instruído pela Palavra do Senhor. Portanto, que nós possamos nessa manhã aprender um pouco mais daquilo que precisamos para nos tornar aquilo que o Senhor quer que sejamos. Fale conosco, Deus, nos ajuda. Eu oro e agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Agradecendo também por mais esse ano de vida da igreja, 107 anos, a qual ela continua com as suas portas abertas, pregando o seu Evangelho, pregando a sã doutrina, para que muitos, ó Deus, possam ser alcançados e quebrantados diante do altar do Senhor. Assim eu oro e agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Com a mesma empolgação, com a mesma alegria, com a mesma motivação, vamos escutar um cântico agora. E se você conhece o cântico, partilhe também no seu lar desse cântico para que o Senhor prepare os nossos corações para o estudo que teremos nessa manhã. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Retornamos então, queridos, para compartilhar a palavra do Senhor. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do seu versículo 1 ao versículo 3. Só esses 3 versículos por enquanto, para que nós possamos meditar e compartilhar esse estudo nessa manhã com vocês. Uma vez que a igreja está em festa por mais um aniversário, nós precisamos pensar como igreja, pensar o que é ser igreja, pensar em voltar depois de toda essa situação que estamos vivendo, que não sabemos exatamente ainda quando será, mas o Senhor o sabe, e Ele está dando esse tempo para que eu e cada um de nós possamos refletir sobre as nossas vidas e sobre aquilo que o Senhor nos vocacionou a ser. Então nós precisamos refletir, não podemos voltar como estávamos vivendo antes. Nós temos que voltar melhor se nós estávamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, e se não estávamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor, nós precisamos voltar agora direcionado, focado na palavra de Deus, sendo aquilo pelo qual o Senhor nos escolheu para ser. Então é isso que nós precisamos aprender. A igreja completa 107 anos, 107 anos pregando a palavra do Senhor, mantendo a sã doutrina firme. Então nós temos que aprender a viver com aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E é isso que o texto vai nos dizer e que nós vamos trabalhar nessa manhã. Então, Efésios 4, do seu versículo 1 ao versículo 3, nos diz assim: portanto eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o apóstolo Paulo inicia esse capítulo da carta aos Efésios, capítulo 4, fazendo um questionamento, fazendo um pedido. Paulo está preso, mas pelo fato dele estar preso, ele não quer dizer que ele cometeu alguma coisa errada. Pelo contrário, ele está preso por pregar o Evangelho, por cumprir aquilo que o Senhor o comissionou para ser. Então ele começa dizendo: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Que chamado é esse que Paulo está falando? Esse chamado é especificamente o chamado para ser igreja. Quando o Senhor nos vocacionou, quando o Senhor trabalhou de forma a colocar em nossos corações uma fé tamanha, a ponto de nós reconhecermos quem nós éramos e o quão distante estávamos do Senhor, nós recebemos esse chamado para ser igreja.
Então, se nós recebemos esse chamado, como o apóstolo Paulo está dizendo, nós precisamos viver como igreja. Por isso ele vai dizer que nós devemos andar de modo digno. Não de um modo qualquer, andar de qualquer jeito, falando qualquer coisa, vivendo as mesmas coisas que o mundo vive, porque nós não vamos fazer a diferença se nós somos influenciados pelo mundo, ao invés de influenciar o mundo. Então nós precisamos andar de modo digno. Ser igreja e não somente ir à igreja. É isso que nós precisamos ser. Ser igreja e não somente ir à igreja. Presta atenção nessa frase e procure memorizar essa frase. Ser igreja e não somente ir à igreja, ir ao templo, ir no local, na construção onde o Senhor nos proporcionou ter para nos reunirmos. Mas precisamos ir nesse local, sendo igreja, estar ali como a igreja de Cristo, porque o prédio sem ninguém é simplesmente um prédio, uma construção. Mas quando estamos aqui, a igreja está presente. Então, se nós nos reunimos aqui como igreja, nós temos que ser igreja. Com tudo isso, quando tudo isso for controlado, quando toda essa situação, toda essa pandemia se resolver, não estaremos reunidos na igreja, mas sim como igreja. Então faz toda uma diferença, parece ser um jogo de palavras, mas não é. Isso faz toda a diferença. Não podemos nos reunir mais na igreja. Temos que nos reunir como igreja. Porque a igreja só é igreja quando nós estamos aqui. Quando aqueles que o Senhor chamou para andar de modo digno está reunido para adorar, glorificar, agradecer ao Senhor, como nós estamos fazendo, especialmente nesses dias, celebrando mais um ano de vida, que o Senhor permite que a igreja esteja com as suas portas abertas. Paulo é enfático quando ele diz que não deve ser um andar qualquer, mas um andar digno. Isso nos remete ao Antigo Testamento. O que aconteceu no capítulo 6 de Gênesis, a partir do seu versículo 13? Nós vemos ali o anúncio de Deus quanto ao dilúvio. E por que aconteceu o dilúvio? Aconteceu exatamente porque o povo foi chamado pelo Senhor para ser igreja e andava totalmente contrário àquilo que deveria andar. Não tinha pudor, era uma imoralidade total, uma depravação total. Por isso Deus aprove reservar e chamar Noé e sua família para que pudesse construir a arca e começar tudo novamente. E o Senhor não vai mais acabar o mundo com água. Ele vai acabar de uma outra forma. E está bem perto desse fim. Então nós precisamos aprender a andar de modo digno do chamado que recebemos. É isso que Paulo está dizendo no primeiro versículo desse capítulo. E ele continua trabalhando isso. Nessa carta, Deus dá as diretrizes a serem seguidas para que sejamos reconhecidos como igreja nesse mundo corrompido. Não dá mais para viver como qualquer outra pessoa, porque nós não somos como qualquer outra pessoa, nós somos diferentes. E se nós queremos fazer a diferença nesse mundo, nós temos que fazer a diferença sendo a igreja de Cristo no mundo. Nós não podemos nos trajar como o mundo as pessoas se trajam. Nós temos que andar segundo o que a palavra de Deus nos diz, com decência e ordem. A palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Opa, eu posso tudo, mas eu tenho que ponderar e eu tenho que colocar parâmetros sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu falo, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me porto. Então nós temos que aprender a andar de modo digno. E essa carta vai dando as diretrizes para aquilo que nós precisamos. Então eu quero compartilhar com vocês nessa manhã como andar de modo digno ao chamado que recebemos. Essa é uma pergunta: como andar de modo digno ao chamado que recebemos? E Paulo vai, inspirado pelo Senhor, escrevendo a essa igreja, ele vai dando as diretrizes que não é só para a igreja de Éfeso, mas é para a igreja hoje, Batista Bíblica de Guarulhos. E nós precisamos aprender a andar como Paulo está instruindo aqui essa igreja
a qual nós também somos a igreja de Cristo. E ele começa dizendo no versículo 2, com toda humildade. Então nós temos que andar humildemente, com toda a humildade. E o que é andar humilde? O orgulho sempre destrói relacionamentos. Não podemos ser orgulhosos, achar que somos melhores do que ninguém, porque nós não somos. Uma vez que nós fomos escolhidos pelo Senhor, Ele escolheu com o mesmo rigor pessoas pecadoras, pessoas falhas, pessoas que falham. Então ninguém é melhor do que ninguém, porque naquilo que você acha que o outro é inferior a você, existem coisas em você e em mim que é inferior àquele, e que eu faço e que aquele não faz, e que caracteriza pecado tanto o que ele faz quanto o que eu faço. O orgulho sempre destrói relacionamentos, provoca em nós um sentimento de que temos muitos direitos e que por isso precisamos mais ser servidos do que servir os outros. Não foi assim com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus veio ao mundo para propagar o seu evangelho, para propagar a paz, para propagar a vida eterna, para nos trazer tudo de melhor. E nós temos que aprender a viver sem orgulho, ser humilde. E ser humilde não é aceitar todas as coisas. Ser humilde é saber andar de acordo com aquilo que nos é proposto, é andar de acordo com aquilo que é o nosso manual, que é a palavra de Deus. Então nós temos que estudar a palavra e aprender como andar, de modo digno do chamado que recebemos. Então a primeira maneira de andarmos de modo digno quanto ao chamado que recebemos é de forma humilde. Faz-nos desejar sempre o controle. Então, quando agimos de forma orgulhosa, faz com que desejemos ter o controle de tudo. Então, eu sou o melhor, eu tenho o controle de tudo, ou eu quero ter o controle de tudo. Então, precisamos aprender a viver de uma forma humilde. O orgulhoso, ou o orgulho, faz nascer em nós uma atitude de que estamos sempre certos, sempre com a razão. O que eu falo é certo, o que eu questiono é correto. Isso é ser orgulhoso e não ser humilde. Essa questão de acharmos que temos razão de tudo faz-nos querer que as pessoas se submetam ao nosso senhorio. Faz com que as pessoas aceitem tudo que nós falemos. Isso não é ser humilde, isso é ser orgulhoso. O orgulho é a maneira contrária de se ter um relacionamento. A humildade é a maneira mais piedosa de se relacionar com o próximo. Nessa vida, queridos, meu irmão, minha irmã, ninguém sabe demais. Nós acumulamos conhecimentos e compartilhamos conhecimentos, porque nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, o dom que foi dado a mim não foi dado a outro, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos unir os dons que Deus nos deu, e na união, na unidade desse dom, compõe-se o corpo de Cristo. Por isso nós cantamos: eu preciso de você, você precisa de mim, porque nós precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Aqui o único bom, o único perfeito, o único que merece toda adoração e todo nosso louvor é o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, o qual pagou com o seu sangue para que pudesse ter a igreja. Portanto, precisamos ser igreja e não somente ir à igreja. Precisamos desmistificar essa questão de que eu vou à igreja. Não, eu estou indo me encontrar com a igreja de Cristo, porque eu sou a igreja. A igreja somos nós. Então nós temos que aprender a entender que nós não vamos à igreja, mas nós somos a igreja. E ele continua nos ensinando na carta. E o segundo ensino que ele nos traz de como andar de modo digno
do chamado que recebemos também está no versículo 2, com toda humildade e mansidão. Temos que andar com mansidão. Tratar as pessoas com mansidão faz com que desejam sempre nossa companhia. Estamos vivendo aqui a maior das dificuldades. Queremos nos encontrar, queremos estar juntos, mas não podemos por consequência desse vírus. Então, quando tratamos as pessoas com mansidão, faz com que desejam sempre nossa companhia. E nós, vivendo como igreja, não pode ser isso só em um determinado grupo, mas a igreja como um todo deve desejar estar juntos. Deve desejar ter um ao outro próximo. Deve desejar o bem um do outro. Deve desejar o melhor um para o outro. Fazendo sempre para a glória de Deus, para honrar e glorificar o nome de Deus. Portanto, responder com mansidão ensinará à pessoa que ela está protegida sob nosso cuidado. Trata-se de um vínculo essencial para os relacionamentos. Se você quer ter um bom relacionamento como igreja, você precisa tratar e responder às pessoas com mansidão. Mesmo que as pessoas o afrontem, mesmo que as pessoas falem ou façam aquilo que não te agrada, mas você deve responder com mansidão para que essa pessoa reflita e que você a ensine, como a palavra de Deus nos diz, que aquele que é espiritual ensine aquele que não é a ser espiritual, a crescer, a ter conhecimento bíblico, a conhecer o que o Senhor nos ensina, para que sejamos a igreja que Ele quer que sejamos. Portanto, temos que aprender a viver com humildade, com mansidão. Agir com mansidão significa ser igreja e não somente ir à igreja. Eu quero que você grave bem essa frase: ser igreja e não somente ir à igreja. O apóstolo Paulo continua nos ensinando, no versículo 2, ele continua dizendo: com paciência, suportando-vos uns aos outros. Algumas Bíblias com longanimidade, ou outras com a versão com a palavra paciência. Então, com longanimidade. Não se pode ter comunhão com o outro, ser humano falho, sem que esteja disposto a esperar. E sabe o que significa essa espera? É esperar que ele cresça o suficiente para que ele possa entender muitas coisas que talvez você já entenda hoje. Então, talvez o processo que você obteve para atingir uma maturidade tal espiritual tenha sido muito mais rápida do que outro irmão. Eu sempre digo que não é o tempo que você está frequentando, é o tempo que você é membro de uma igreja, de um local, que faz com que você seja uma pessoa madura espiritualmente. O que traz maturidade espiritual é o conhecimento da palavra de Deus. O que traz maturidade espiritual é o conhecimento associado à prática daquilo que nós temos aprendido. Então nós precisamos aprender a viver, porque somos falhos. Todos nós somos falhos. E ainda estamos em um mundo corrompido, e ainda em nós está arraigado o pecado. Se você quer sempre as coisas ao seu próprio tempo e do seu jeito, é porque está ocupado demais em amar a si mesmo e não lhe sobra tempo suficiente para amar a outra pessoa. Você olha só para você, você pensa só em você, você vive um narcisismo, ama só a si mesmo, mas não ama o outro. Porque talvez ele não esteja no grau de maturidade espiritual que você esteja. E se você está vivendo assim, você não está sendo igreja, você só está indo à igreja. Então, se você quer ser igreja, você precisa aprender a compartilhar o seu conhecimento, a sua sabedoria, adquirida através da palavra de Deus, para aqueles que ainda não adquiriram tanta sabedoria assim. É dessa forma que nós vamos ser exatamente a igreja. Agir com longanimidade nos faz ser igreja, e não somente
ir à igreja. Então nós temos que agir com longanimidade, com paciência. E o versículo continua dizendo: suportando-vos uns aos outros. E se tivesse parado aqui, tranquilo. Mas o fato é que ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Amar requer que se esteja disposto a suportar, ou seja, sofrer. O que nos diz 1 Coríntios 13, que o amor é sofredor, que o amor suporta tudo, que o amor não se vangloria, não busca o seu benefício próprio. Então amar é reconhecer que talvez nós vamos ter que ter uma longanimidade tal, uma mansidão, uma humildade para com certas pessoas, a ponto de que ela possa crescer e vir a ser realmente igreja, e não somente ir à igreja. Você pode estar se perguntando: por que deveria estar disposto a tudo isso? E a resposta é: porque você está num relacionamento com alguém que não é perfeito, vivendo junto com você nesse mundo caído. Ambos falham. Tanto você como a outra pessoa falha. Ninguém comete um pecado que seja maior do que o outro. Você comete um pecado e sofre as consequências diferentes de cada pecado. Mas tudo que desagrada a Deus e tudo que é contrário à palavra de Deus é pecado. Então, por isso, não existe uma falha maior ou uma falha menor. Um pecado maior ou um pecado menor. Existem consequências maiores e consequências menores, de acordo com aquilo que você fez. Então nós temos que aprender a suportar uns aos outros. A suportar o irmão que tem um determinado temperamento. Deus o fez daquele jeito e Deus está trabalhando na vida dele para usá-lo daquele jeito. E você diz: mas como pode? Uma pessoa é convertida e ela tem que mudar o seu modo de pensar. E muitas vezes o seu temperamento vai mudando com a maturidade e com o conhecimento bíblico. E nós lembramos bem aqui uma pessoa que era tempestuosa, uma pessoa que fazia tudo sem pensar, e que no final da sua vida ele escreve uma carta falando de amor, falando de como viver para o Senhor. Pedro é esse, alguém que era de um temperamento inflamado, mas alguém que foi trabalhado pelo Senhor. E o tempo é de Deus, não é o meu tempo, não é o seu tempo, não é o tempo que nós determinamos, mas é o tempo de Deus na vida de cada um, a sua maneira de trabalhar. Portanto, suportar uns aos outros nos caracteriza como igreja, e não somente aqueles que vão à igreja. Então nós temos que aprender a suportar uns aos outros, para entender e viver como igreja, e não simplesmente como aqueles que vão à igreja. O versículo continua, e a partir do versículo 3 ele diz: procurando cuidadosamente manter a unidade no Espírito. Então, se nós queremos ser igreja, nós precisamos procurar cuidadosamente manter a unidade no Espírito. Amar significa que a unidade nos é mais cara que nossos próprios interesses e que devemos colocá-la acima de nossos desejos do que considerarmos ser certo. Tem um custo imenso. Tem o tempo, tem toda uma situação que nós precisamos trabalhar, mas se nós queremos procurar a unidade no Espírito, esse Espírito que alcançou a minha vida, que alcançou a sua vida, que alcançou a vida da igreja, nós precisamos aprender que o preço é caro, mas preço maior e sem comparação pagou o nosso Jesus na cruz. Isso que nós temos que aprender. O amor regozija-se no fato de que o Espírito de Deus está em você, ou em vocês dois, e lhes dá uma boa plataforma para a unidade.
O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você e habita nos demais que já entregaram sua vida a Cristo. Então nós temos que aprender a viver a unidade na diversidade. Na diversidade de pensamento, na diversidade de temperamentos, porque o mesmo Espírito que alcançou um e que habita nesse, habita nos demais também. Portanto, quando estamos unidos, somos a igreja, a família de Deus. Quando estamos celebrando mais um ano de vida, não estamos celebrando de uma pessoa específica, estamos celebrando da igreja, de uma pessoa específica, aquela que é o cabeça da igreja, Cristo, o dono da igreja. Portanto, nós temos que aprender a viver como igreja, sendo igreja, porque somos a igreja, a família de Deus. E ele continua dizendo no versículo 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. No vínculo da paz. Então, ou seja, amar significa comprometer-se com a paz, nunca com a guerra. Nós não podemos viver em atrito, em contrito, em guerra, em desunião dentro da igreja. Nós temos que aprender a viver unidos, respeitando o grau de maturidade de cada um, respeitando a dificuldade de cada um, mas sempre agindo de maneira a promover a paz e não promover a guerra, a contenda. Provérbios vai dizer que o que mais o Senhor abomina é contenda na igreja, contenda entre irmãos. Então nós temos que aprender a viver como igreja. Amar significa comprometer-se com a paz, nunca com a guerra. Um dos maiores pecados que frequentemente recusamos é ouvir e não nos submetermos à sabedoria de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Ouvimos sermões e mais sermões, ouvimos estudos e mais estudos como esse, e o problema é que muitas vezes não nos submetemos à sabedoria de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Achamos que podemos viver do nosso jeito, que não vamos ter consequência nenhuma. A isso nos remete ao primeiro tópico, viver com humildade, não ser orgulhoso. Mas quando nós queremos viver ao nosso bel prazer, achando que sabemos muito, que conhecemos muito, nos tornamos orgulhosos e não humildes, como a palavra de Deus diz que precisamos viver. Portanto, promovendo a paz, evidenciamos que somos a igreja de Cristo. Eu quero concluir dizendo, quando tudo isso for controlado, não estaremos reunidos na igreja, mas sim como igreja. Olha o que nos diz os demais versículos, até o versículo 6. O versículo 4 diz: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então, é só um Deus, é só um Espírito que habita em todos, por isso temos que viver unidos. Aí ele diz: mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Então, cada um tem o seu dom, cada um tem uma maneira de trabalhar esse dom para que forme o corpo de Cristo no local aonde ele está inserido. Minha oração é que toda essa situação seja resolvida o mais rápido possível. E creio que também seja a oração dos amados irmãos. Que toda essa situação se resolva da melhor forma possível e mais rápido possível. E não somente pelo fato de não estarmos à mercê desse vírus, mas porque necessitamos nos reunir como igreja, para adorar aquele que comprou com seu próprio sangue, o Senhor Jesus, o Cristo. Então, não só pelo fato de estar à mercê desse vírus, mas porque temos a necessidade de nos reunir. Nossa responsabilidade aumenta. Não sei se você já pensou isso.
Mas a nossa responsabilidade aumenta quando paramos para pensar que somos a primeira igreja evangélica em Guarulhos. E que há 107 anos nos é concedido o privilégio de ser os representantes visíveis do Deus invisível aqui nesta cidade. Então temos alguns irmãos que já passaram por aqui, estão em outros ministérios. Temos outros irmãos que foram recolhidos pelo Senhor no tempo determinado pelo Senhor, mas temos aqueles que ainda estão aqui e que continuamos sendo os representantes visíveis do Deus invisível aqui nessa cidade de Guarulhos. Então nós precisamos ser igreja e não somente ir à igreja. Ainda aqui existem pessoas que não ouviram falar de Jesus. Ainda aqui existem pessoas que estão carentes do amor de Deus, da palavra de Deus, do evangelho que cura, que salva, que transforma, e que eu devo falar e que você deve falar, porque nós somos a igreja. Portanto, a responsabilidade é minha, porque a igreja sou eu, a igreja somos nós. Então eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. A responsabilidade é minha, porque a igreja sou eu, a igreja somos nós. Pense nisso. Pense que a responsabilidade está sobre as nossas costas. E Deus vai pesar a sua mão sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, em relação àqueles que estão indo a passos largos para o inferno e que o Senhor nos deu a oportunidade de falar do amor de Cristo e nós não falamos. Portanto, a responsabilidade é minha, porque a igreja sou eu, a igreja somos nós. Amém? Louvado seja o Senhor, que tem nos abençoado e que tem nos dado todas as oportunidades que precisamos de aprender e também de testemunhar, ir e pregar o Evangelho do Senhor. Vamos ouvir mais um cântico e na sequência nós vamos encerrar com uma oração e na continuação teremos a IBD Kids. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, seu estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela terra mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrange.
ok? Tempo precioso que o Senhor nos proporcionou nessa manhã, aprendendo da sua palavra aquilo que precisamos ser. Todos nós sabemos que um dia entregamos nossa vida a Cristo para viver segundo os parâmetros do Senhor, segundo a sua palavra. Mas parece que isso vai se esquecendo durante o tempo e vamos nos acomodando e acabamos vivendo do nosso bel prazer e não aquilo que a palavra de Deus nos diz. Tem um preço, mas nós precisamos pagar esse preço, porque como eu disse, Jesus pagou o preço maior do que qualquer um de nós poderíamos pagar, porque só Ele poderia pagar o preço que pagou. Portanto, vamos viver como igreja, ser igreja e não somente ir à igreja. Então, depois que tudo isso passar, eu quero me reunir com você, mas diferente. E quero que você também esteja diferente. Que você não venha à igreja, mas que você saia da sua casa como igreja para nos reunirmos como a igreja do Senhor. Querido Deus, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, por esse estudo, por tudo aquilo que o Senhor abriu as nossas mentes para que possamos entender. Algo que não é novo, ó Deus, mas que sempre precisamos relembrar e estudar e ter nos nossos corações, para que possamos a cada dia nos tornarmos cada vez mais a igreja do Senhor aqui na terra. Os representantes visíveis do Deus invisível, fazendo com que o nosso testemunho, as nossas atitudes, evidencie que somos do Senhor e que existe um Deus e que Ele tem controlado as nossas vidas de acordo com a sua vontade, nos direcionando a fazer aquilo que realmente precisamos fazer. Queremos agradecer-te também, ó Deus, por mais um ano de existência da tua igreja aqui nessa localidade, com as portas abertas, pregando a sã doutrina, mantendo, ó Deus, o estudo da tua palavra, para que haja crescimento na vida dos teus filhos. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse estudo. Continue conosco, Deus, para que possamos sentir a tua presença no dia de hoje. Na sequência desse culto ainda teremos a EBD Kids, que o Senhor fale através da irmã Alcilene aos pequeninos, ó Deus, para que de igual forma eles também cresçam não só o físico, mas cresçam também o conhecimento da palavra do Senhor. Portanto, ó Deus, nos despeça agora, pela Tua graça e misericórdia, para que possamos logo mais compartilharmos do culto da noite, onde o Senhor irá nos edificar com a Sua palavra. Eu agradeço e oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Oi, crianças, tudo bom? Vamos começar a nossa aula cantando. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está o seu coração? Está assim? Ou está assim? Se ele estiver assim, peça a Papai do Céu para que deixe o seu coração, alegre. Como fala essa música? Orando, obedecendo, fazendo as coisas certas, o nosso coração fica alegre. Vamos cantar? O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Sabe, criança, a história de hoje vai falar de um homem que ele tinha até um coração alegre assim, porque ele tinha Jesus, mas ele fez alguma coisa que Deus não se agradou e o seu coração ficou assim. Vamos ouvir a história? E essa história está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero ler só um versículo para vocês, tá bom? Certo dia, o Senhor disse a Jonas: filho de Amitai, apronta-te e vá para a grande cidade de Nínive
e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Sabe o que isso quer dizer, criança? Deus então chamou Jonas e falou assim: Jonas, vem aqui. Você vai fazer um favor para mim. Você vai lá na cidade de Nínive e você vai levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Sabe por quê? Eu estou sabendo que eles estão fazendo muitas coisas erradas e o meu coração está triste. Sabe, crianças, Jonas até ouviu o que Deus pediu para ele fazer. Mas sabe, Jonas, ele não obedeceu. Ele ouviu, mas ele não obedeceu. Deus mandou ele ir para Nínive. Sabe o que ele fez? Ele foi, para Tarsis. Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para o outro. E sabe, ele então arrumou a sua mala, pegou sua bolsa, colocou tudo dentro e ele foi embora. Sabe, ele falou: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, eu vou fugir de Deus. E enquanto ele estava pensando, ele viu um grande navio. E ele pensou: eu vou me esconder de Deus naquele navio. Eu vou comprar minha passagem, vou entrar, ninguém nem vai perceber, ninguém nem vai me ver. Eu vou entrar e vou ficar escondido. E sabe, crianças, isso mesmo que ele fez. Ele entrou naquele navio e ele desceu lá no porão daquele navio e ele ficou, dormindo. Ele então estava ali dormindo. E aí aqueles marinheiros entraram também no navio, estava chegando a hora de partir. Eles então começaram a sua viagem. E quando chegou num certo lugar que eles estavam no mar, aquele navio começou a balançar forte e eles começaram a ficar com medo. Crianças, até eu ia sentir medo. Já pensou? Eu dentro daquele navio e o navio balançando e ele com medo e eles gritando: gente, nos socorre, o nosso navio vai afundar. E ninguém vinha socorrer. Eles então pensaram que era porque estava cheio de coisas dentro. Eles então pegaram aquele saco, jogaram dentro do mar, mas não era nada daquilo. Aquele barco continuava a balançar e ele então pensou: o que nós vamos fazer? O que está acontecendo? Eles então foram procurar nos lugares. E quando eles chegaram lá no fundo daquele barco, no porão, olha quem estava lá. Jonas, dormindo. Ele então falou: ei, você não está vendo? Nós estamos sofrendo, o nosso barco está afundando. E você está aí dormindo? Levanta! Chama o teu Deus para nos ajudar. Jonas então levantou e olhou para aqueles homens e falou assim para eles: olha, a culpa é minha. Sabe o que aconteceu? Eu desobedeci. Pode me jogar dentro desse mar. Aqueles homens então jogou Jonas dentro daquele mar. E Jonas então caiu ali naquele mar. E sabe, criança, durante aquele tempo que ele estava ali, algo aconteceu. Quando ele foi jogado, um grande peixe engoliu Jonas. E Jonas agora estava dentro da barriga daquele peixe. Será que Jonas viveu?
Será que ele conseguiu se salvar? A Bíblia, a palavra de Deus diz que Jonas ficou ali na barriga daquele peixe, orando 3 dias e 3 noites. E aí ele pediu perdão para Deus. Deus, por favor, me perdoa. Nunca mais eu vou fazer isso. Se você me der uma chance só, eu vou te obedecer. Eu vou lá para o lugar que você me pediu. E aí, crianças, Deus então ouviu a oração de Jonas. E Deus então vomitou Jonas da barriga daquele peixe. E Jonas então se levantou daquele lugar. Ele pôde pegar de volta a sua bolsa. E sabe para onde ele foi? Agora ele ia para o lugar onde o Senhor mandou ele ir. Jonas, crianças, obedeceu. Ele entendeu que Deus não estava brincando, que Deus queria que ele fizesse o que é certo. E daquele dia em diante, Jonas pegou a sua bolsa e viajou para Nínive. Quando ele chegou lá, ele falou, levou a palavra de Deus para todas as pessoas. E todo mundo ouviu a sua palavra. E todo mundo creu. Todo mundo acreditou nesse Deus que Jonas pregava. Sabe, crianças, nós também podemos crer, nós podemos acreditar nesse Deus que nunca vai nos abandonar, porque o nosso Deus é bom demais. Nosso Deus é maravilhoso, mas nós temos que obedecer. Jonas agora estava com seu coração, não estava mais assim, triste. Estava alegre, porque ele obedeceu a sua palavra. E você? Como que você está? Se você fez alguma coisa que não agradou a mamãe, ao papai, peça perdão à mamãe, peça perdão ao papai, ora. E com certeza a mamãe e o papai vai perdoar você. Se você estava com preguiça de fazer a lição, depois faz, tem que fazer. Nós temos que cumprir as nossas tarefas. Então, criança, o coração de Jonas ficou feliz, porque ele obedeceu. E o seu coração também pode ficar feliz, se você obedecer. Vamos orar? Vamos agora orar. Fala com Deus, o Senhor Criador. As mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua presença. Neste momento, Senhor, eu quero Te agradecer por essa aula, Te agradecer por cada criança que está ouvindo nesse momento, que cada uma delas, Senhor, possa colocar a Tua palavra no seu coração, que eles possam obedecer ao papai e à mamãe, principalmente ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Deus abençoe.